Bom dia, boa Boa tarde, tarde, boa boa noite, noite. pessoal. Tudo bem com vocês? Ó, a Mitidinha aqui dando olá também. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai ver sobre os insetos, então, tá? Lá na página 18, 19 e página 20, certo, pessoal? Então, dentro dos filos dos artrópodes, ainda os insetos fazem parte, né, do filo dos artrópodes, e eles constituem o grupo de animais com o maior número de espécies existentes, tá? Alguns bem conhecidos, né, como os besouros, borboletas, mosquitos, abelhas, vespas, moscas, entre outros, tá? E o sucesso evolutivo dos insetos eles atingem praticamente todos os ambientes do planeta. E isso acontece por razões bem específicas, tá? Entre as principais características que garantem esse sucesso é a presença do exoesqueleto, que é comum a outros artrópodes, né? Que é aquele exoesqueleto rígido que protege esse animal. A presença das asas, né, que garante o voo, ovos muito resistentes quando são depositados no meio ambiente e desenvolvimento indireto, que acaba garantindo que adultos e jovens não apresentem competição por recursos, porque esse desenvolvimento indireto acaba direcionando formas diferentes de recurso para esses animais. Por exemplo, assim, a borboleta ela faz uma metamorfose, ela tem uma primeira fase que é a fase que ela produz a pupa, né? Que é o que a gente vê das lagartas, que toda lagarta vai se tornar borboleta em um determinado período. E nessa fase aí desse desenvolvimento, ela vai se alimentar de folhas, de frutos. E quando ela se transforma em borboleta, ela vai se alimentar do pólen, do néctar das plantas, servindo como instrumento de transmissor de pólen para outras plantas, né? Fazendo esse papel grande na dispersão de pólen nos vegetais, tá? Os insetos, como todos os outros artrópodes, eles apresentam um exoesqueleto bem resistente, pernas articuladas e músculos bem desenvolvidos, tá? Que são as características que diferenciam esse grupo dos demais artrópodes. E eles acabam sendo divididos, tá? O corpo dele é dividido em cabeça, tórax e abdômen bem definido. Possuem 3 pares de pernas, 2 pares de asa, tá? Que está presente na maioria das espécies, um par de antena, um par de olhos compostos e peças bucais bem aparentes, tá? Que são adaptadas pro tipo de vida e pro tipo de inseto que vai agregar esse tipo de mandíbula, né? Que são as peças bucais dele. Fora essas características morfológicas, a gente tem que citar ainda que as trocas gasosas são realizadas por traqueias, né? A excreção por túbulos de Malpighi com sistema circulatório aberto, que apresenta a função principal de transportar nutrientes. O sistema nervoso é formado por gânglios nervosos ventrais que saem de um cérebro já localizado na cabeça e se dispõem pelo resto do corpo. Os insetos são animais que têm o desenvolvimento direto ou indireto, dependendo da espécie que é estudada. No desenvolvimento direto, jovens e adultos se diferenciam normalmente pelo tamanho e pela maturidade sexual, tá? Já os que possuem desenvolvimento indireto, como é o caso da borboleta, sofrem metamorfose, que pode ser incompleta ou completa. Nos insetos com metamorfose incompleta ou gradual, a gente observa o desenvolvimento do hemimetábolo, ou seja, poucas mudanças são observadas, tá? E elas vão surgir após algumas mudas sucessivas. Então você tem um estágio imaturo que é chamado de ninfa, quando ele é terrestre, né? E daí você tem a naides, que é quando ele é aquático. Um inseto que tem esse tipo de desenvolvimento, por exemplo, é o gafanhoto. Ele passa por mudas sucessivas e ele tem diferentes estágios também. Tanto o estado de ninfa quanto o estado naiades, né? Que é o estado aquático dele, que ele pode viver no meio aquático.
Então isso ocorre no gafanhoto, ele tem 3 estados bem distintos de crescimento e de desenvolvimento. Nos insetos com metamorfose completa, o desenvolvimento é holometábulo, tá? Que são assim, nesse caso, são observadas muitas variações no corpo dos organismos. Então lá no meu hemimetábulo eu tenho esses estágios que são separados em ninfa quando ele é terrestre e naiades quando ele é aquático e depois o gafanhoto adulto, mas são estágios aonde você consegue identificar bem que ele é um gafanhotinho pequenininho, depois um médio, depois um gafanhoto adulto. Nos holometábulos você tem uma transição completa desses organismos, tá? Ele faz uma metamorfose completa. Um tipo de inseto, o estágio dele lá, por exemplo, lá quando ele é uma larva, né? Ele vai crescer e ele vai formar uma pupa. Essa pupa vai fazer uma metamorfose completa nesse inseto e depois ele vai apresentar a fase do adulto do animal. Lembrem isso daí, tá? Qualquer lagarta que vocês vejam, da mais bonita até a mais feia, todas elas vão virar borboletas quando elas atingirem a fase adulta, que caracteriza também a maturidade sexual desses animais, tá? Eles apresentam uma importância ecológica gigantesca, tá? Que a gente não pode eliminar por completo os insetos, porque eles têm um papel fundamental na polinização das angiospermas, das árvores frutíferas, né? Que produzem flores e produzem frutos, tá? Apesar de auxiliar nessa reprodução, alguns insetos também podem prejudicar as plantas, que são o meu caso das lagartas, tá? Que ingerem uma grande quantidade de tecido vegetal. Se você pega a lagarta, por exemplo, que produz o bicho da seda, né? Como o comum bicho da seda, as fazendas de bicho de seda, eles são alimentadas com folhas de amora e aquele barulho lá dentro dos galpões chega a ser ensurdecedor das larvas do bicho da seda se alimentando. E depois eles fazem a pupa, né? Onde eles vão se transformar em borboleta, e quando eles saem dessa pupa é colhido a pupazinha que é utilizada para fazer a seda, tá? E utilizada para fazer outros tecidos. E você tem insetos que estão relacionados à decomposição de matéria orgânica, uma vez que eles se alimentam de restos orgânicos também, que daí nós temos outros insetos que fazem parte disso daí, os besouros, que estão englobados dentro desse meio de decomposição de matéria orgânica, tá? O comumente besouro rola bosta, né? E eles estão muito relacionados à própria decomposição de matérias orgânicas, de restos orgânicos, repondo esses nutrientes no solo. Temos que colocar assim a importância desses animais nas cadeias alimentares também, porque você tem N espécies de outros animais que se alimentam de insetos, tá? Aves, seres rastejantes, sapos, rãs e afins, tá? Lagartos, e eles fazem uma parte muito importante nessa cadeia alimentar. Então, fora e temos os insetos que são responsáveis pela produção de itens que têm valor econômico, como o mel, a seda e a cera. Do ponto de vista médico, nós temos muitos insetos também que são vetores de doenças, tá? Como o mosquito da dengue, o bicho palha, o barbeiro, tá? Eles acabam desencadeando vetores de doenças muito grandes, né? Nós temos aqui, agora começa a esfriar, diminui os mosquitos, né? Mas essa grande infestação que teve por mosquito da dengue, por exemplo, que são o Aedes aegypti, tá? Quem pica é a fêmea, porque ela utiliza o sangue para chocar os ovos. Os machos, eles são polinizadores, eles se alimentam de néctar de plantas. E quando ele tem o vetor, quando ele possui o vetor da doença, ele acaba passando para as pessoas, né? Na picada, porque daí a fêmea vai picar os seres humanos, ela larga um anticoagulante para ela conseguir tirar o sangue dos vasículos sanguíneos, né? Sem que eles se fechem. E em contrapartida ela vai fazer suas necessidades ali. E daí aquele anticoagulante que ela larga gera uma reação alérgica. E daí você tem o que? O costume de coçar, de passar a mão em cima. E isso aí acaba
fazendo com que você entre em contato com o vetor, tá? Com o vetor da dengue, que causa a dengue comum e a dengue hemorrágica no caso mais grave. E as abelhas que possuem ferrão inoculador de veneno. Agora está uma grande infestação das ditas abelhas assassinas, tá? Nos Estados Unidos, você viu um grande auê aí nesse meio quanto às abelhas assassinas. Assassinas dependendo da quantidade de picadas que você leva, tá? Mas a picada do ferrão dela é muito dolorosa, tá? Porque ela inocula um tipo de veneno dentro da pessoa. Então, dependendo do número de picadas, a pessoa pode ir à morte, tá? Dependendo desses ataques que tem. Alguns autores sugerem que existam muito mais espécies de insetos, cerca de 30 milhões de espécies, mas a gente tem que destacar que nós temos descrito um número superior a 750 mil, tá? Muito distante desses 30 milhões. Mas como nós temos diversos tipos de insetos espalhados pelo planeta, dos mais diversos tipos, você pode ter N espécies também que não foram identificadas ainda, que não foram descritas na literatura ainda, tá? Então, mas todas essas são características comuns de todos desses animais que são ametábolos, que não têm metamorfose, e os hemimetábolos que fazem metamorfose incompleta, e os holometábolos que ainda fazem as metamorfoses completas. As características básicas de organização do corpo, em tórax, abdômen, ela é a mesma para todos, tá? Nós temos ainda os insetos sociais, que são aqueles que vivem organizados em grupos, tá? Que interagem entre si, trabalham junto, eles estabelecem uma relação ecológica harmônica dentro da sociedade, porque nós não fazemos competição direta com eles, né? Então nós temos as abelhas, as formigas, os cupins como insetos sociais, e os comportamentos deles também são diferenciados, tá? O grau de organização e de cooperação que existe dentro desses insetos, em aspectos reprodutivos, cuidados com a prole e divisão do trabalho, é gigantesco. E daí eles são divididos também. Por exemplo, lá, as formigas operárias cuidam de ovos e pupas lá no ninho. Eles são divididos nos eusociais, que são organizados em casta, né? Com clara divisão de trabalho. E eles cooperam no período reprodutivo com todo o grupo, contribuindo com o cuidado dos ovos e cuidado dos jovens. As abelhas, as formigas e os cupins são eusociais, são castas bem definidas. Quem é rainha, quem é operária, quem são os soldados, quem vai procurar alimento, tá? Ela bem definida, são castas bem definidas. Os organismos subsociais, que possuem comportamentos de cuidado com a prole, podem ser os machos, mas em sua maioria são as fêmeas que são responsáveis por proteger os ovos de predadores, o que garante assim o sucesso reprodutivo desses animais. Assim, nós temos os percevejos e os besouros, tá? Apesar deles não viverem em colônias muito grandes, eles têm esses cuidados com a prole, e isso acaba colocando ele como organismos subsociais. E os solitários, tá? Que não apresentam nenhum comportamento social, não tem cuidado com a prole, os ninhos são solitários, tá? São colocados em locais protegidos. Então, isso não tem, uma vez que não tem guardiões, né? Os pais não ficam ali para proteger, eles procuram fazer os ninhos em locais bem protegidos. Aí nós temos o besouro rola-bosta, que a fêmea coloca os ovos lá no rolinho de bosta mesmo, que eles utilizam para alimentação também, tá? As baratas, algumas espécies de grilo, besouros, vespas, são animais solitários também, tá? Quanto à organização social, então, por exemplo, uma casta, ela é separada bem certinho. A rainha, né, que é responsável pela reprodução do grupo como um todo, geralmente existe apenas uma ou duas quando tem uma separação do ninho, né, quando você tem a necessidade de aumentar essa produção do ninho.
os machos reprodutores, que são indivíduos férteis. A única função dela é fecundar as rainhas, tá? Nas abelhas e nas formigas, geralmente eles morrem logo após acasalar. Nos cupins, os reis vivem junto com a rainha, então são os machos que vivem junto com a rainha. As operárias, que mantêm o grupo, recolhem alimento, oferecem alimento às rainhas, aos soldados, além de limpar o ninho e limpar e cuidar dos jovens insetos, tá? Elas não podem se reproduzir porque elas são inférteis. No caso das abelhas, você tem os diferentes tipos de alimentação também, tá? As operárias, elas se alimentam do mel que nós utilizamos na nossa alimentação. A abelha, a rainha, ela é alimentada com a geleia real, somente com a geleia real, tá? Então, por isso que ela é a rainha da colmeia. Tanto que, se ela morre, pode ocorrer a transformação de uma abelha operária a partir do momento que ela começa a se alimentar da geleia real, ou alguma jovem ou alguma pupa começa a ser alimentada com geleia real para produzir a rainha. E os soldados, que são responsáveis pela proteção da sociedade, tá? Dos cupins, das formigas, das abelhas. Isso é bem notado assim nas formigas, quando você vê as formigas cortadeiras, por exemplo. Elas fazem aquela trilha que elas pegam as folhinhas e elas não se alimentam das folhas, tá, pessoal? Elas pegam as folhas porque lá dentro do formigueiro ela coloca essas folhas dispostas, e fungos que se alimentam dessas folhas, que utilizam essas folhas na alimentação, produzem o alimento que a formiga utiliza, tá? E daí você vê essa distinção. As operárias são bem menores e os soldados são maiores, com mandíbulas muito fortes, tá? Cuja função é proteger tanto o formigueiro como as operárias, que estão fazendo o serviço de ir buscar alimento e voltar para o formigueiro. Tranquilo, pessoal? Insetos é bem tranquilo, tá? É bem sossegado. Espero que tenham entendido, tenha o conteúdo em anexo aí. Fiquem bem, um grande abraço, um beijo e até a próxima aula.